Vendo todo. Aqui eu não sei, Rai. Pra mim, não tá aparecendo meu vídeo, tá aparecendo só o seu vídeo, tá? Não sei se você tem que colocar o PIN em mim aí, mas o meu vídeo não está aparecendo aqui na minha tela, tá aparecendo só a tela do suporte tampada. Só a gente arrumar aqui. Quem está na live, vem pro Zoom, porque no Zoom a gente tem o material, tá bom, pessoal? Então, deixa eu só esperar. Eu não tô me vendo, Rai. Não sei se você tem que colocar o PIN em mim. Você tá na tela para mim. Eu tô Quem com o PIN? tiver. Tá na tela você. Tá, eu vou colocar aqui também, então. Bom, pessoal, todo mundo informa se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. Aqui está o compartilhamento de tela. Essa aula eu vou corrigir um recurso de revista com vocês. E o que que é muito importante aqui? Eu vou corrigir um recurso de revista da execução com vocês, que foi uma dúvida que apareceu muito, tá bom? Quem tá aqui na live, vem para o Zoom, porque no Zoom vocês vão ter acesso ao material. Então, vamos lá. Lembrando, já quero deixar aqui, para quem está no curso de recurso de revista, a gente vai ter uma outra aula de correção, e aí vai ser uma aula de uma correção de um recurso de revista um pouco longo, é porque na hora não compartilhou aqui a minha tela, mas vamos fazer uma aula exclusiva para vocês. Olha só. O que que eu quero ressaltar quando a gente fala da execução? Lembram que eu já expliquei para alguns que assistiram, quem já está na plataforma do nosso curso de recurso de revista, já tem um vídeo lá no nosso módulo de alinhamento, de nivelamento, já tem uma aula para vocês sobre, tá? Cabimento do recurso de revista, e lá está falando do recurso de revista na execução. E aqui no recurso de revista na execução, em que pese a gente ter algumas exceções, a regra geral é Constituição Federal. Então, eu preciso mostrar claramente Constituição Federal. Afronta direta e expressa a Constituição Federal. Para quem está na live, vem para o Zoom, que o material só vai aparecer aqui no Zoom, tá bom, gente? E olha só, o que que a gente tem que tomar cuidado aqui, o que que é muito importante que a gente tenha um cuidado, uma cautela. Quando eu falo do recurso de revista na execução, se eu tenho necessariamente que demonstrar, tá, a violação direta e expressa à Constituição Federal, os meus embargos de declaração vão ser muito importantes. Então, olha só, nesse caso aqui, foi um parecer que eu elaborei. E apesar deles terem opostos embargos de declaração com a finalidade de pré-questionar, olha como eu tenho já aqui, ó, pré-questionamento do artigo 5º, tá bom? Não foi apresentado nenhum questionamento ou argumentação sobre o motivo de ser necessária a manifestação da turma com relação ao dispositivo legal. Por que que isso é importante? Então, não é apenas eu falar que tem uma omissão. Por que é imprescindível a manifestação com relação a isso? Então, quem estava no nosso workshop de embargo de declaração já sabe disso. Então, olha só, eu preciso pré-questionar, mas eu tenho que mostrar omissão, contradição ou obscuridade. E a necessidade de sanar isso. Então, aqui, veja, eles trouxeram os embargos de declaração, mencionaram os artigos para querer pré-questionar, sem demonstrar, sem questionar, sem argumentar o motivo de ser necessária a manifestação sobre esse dispositivo legal. Então, eu preciso trazer isso para eu já começar a fazer uma referência à necessidade do meu recurso de revista. Então, é muito importante que vocês tenham esse cuidado, tá? Eu expliquei para vocês da súmula 297, inciso segundo, e inciso terceiro do TST. Ainda, nesses embargos de declaração, olha só, apesar de terem sido mencionados na tese do RR diversos fatos e documentos, olha só, inclusive com anexo de imagens, não se encontram consignados no acórdão recorrido, tá? E não requereu em nenhum momento saneamento das omissões, quando eu peço lá nos meus embargos de declaração. Então, aqui, olha só, pessoal, o que que fica muito claro aqui que eu quero trazer para vocês? Eu tenho os meus embargos de declaração, certo? Esses embargos de declaração, sim, a minha finalidade é para questionar, mas no pré-questionamento, nos meus embargos de declaração, ainda que a minha finalidade seja para questionamento, eu preciso demonstrar omissão, contrariedade ou obscuridade. Trouxe aqui omissão, mas eu preciso mostrar o motivo de sanar essas omissões. E aí, perfeito. Nesse caso,
tinham diversos prints. Então, a gente tinha necessidade de fatos e provas. Só que lembra que eu tenho a súmula 126, que não permite o revolvimento de fatos e provas, mas o reenquadramento de fatos e provas? Então, aqui eu tenho duas alternativas. Eu posso trazer esses fatos e provas no meu RR, na minha tese principal, se tiver consignado no meu acórdão. Aqui não estava consignado, inclusive os EDs foram mal aparelhados. Ou eu posso trazer também na negativa de prestação jurisdicional pedindo para retornar para o TRT. Mas para isso eu preciso demonstrar claramente o motivo de novo. Por que que o TRT tinha que sanar essa omissão? Por que que isso era imprescindível? Viram como fica muito claro aqui? É isso que eu preciso. Foi o que prejudicou o meu recurso de revista aqui. Tá bom? Então, no parecer, quando eu mandei para o advogado, foi trazendo exatamente isso, tá? Pessoal do Instagram, essa aula do Zoom, ela é com material. Estou mostrando aqui na tela com vocês. Então, coloquem aqui Zoom para vocês receberem o link e virem para o nosso Zoom, tá bom? Nosso Zoom, vocês têm acesso a esse material para que vocês possam acompanhar. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, como que eu faço então os meus embargos de declaração? Expliquei para vocês no nosso workshop. Dúvida podem colocar aqui, tá bom? Vocês sempre podem perguntar para mim, sempre podem trazer dúvidas. Então eu tenho que fazer perguntas, isso é muito importante. E aí aqui, lembra que eu ensinei para vocês nas perguntas? Eu preciso suscitar, eu preciso começar a minha tese. Então eu vou suscitar, por exemplo, manifestação sobre os dispositivos. Pode ser que eu precise trazer a questão de uma omissão sobre algum fato e prova. Eu preciso perguntar: olha, Excelência, tendo em vista tal fato, não incide o dispositivo tal? E aí você vai fazendo perguntas para aparelhar melhor e para suscitar uma fundamentação, um pronunciamento, uma manifestação do TRT, certo? Bom, vamos trazer aqui, olha só. Aí já estamos no próprio recurso de revista. Olha como ele traz o pré-questionamento. Eu sempre falo para vocês terem cuidado aqui. Eu gosto sim, pessoal, de abrir um tópico no pré-questionamento para falar, olha, teve EDs, não teve EDs. Eu gosto de fazer isso e depois na minha tese, em cada tese principal, tá? Em cada tese eu trago o pré-questionamento, a transcrição com relação àquela tese, certo? Então vamos supor que eu estou aqui falando de prescrição. Certo? Então, eu vou ter aqui o pré-questionamento, e aí eu coloco, explico se teve EDs ou se não teve EDs, 2 parágrafos no máximo. Depois eu venho para as minhas teses, e aí na tese de prescrição, eu vou fazer a transcrição dos trechos do acórdão que trazem o pré-questionamento com relação a essa tese. Ah, tá, você depois tem uma tese de nulidade. Bom, a nulidade teria sido o primeiro, mas tudo bem. Nulidade de citação. E aí eu vou trazer a transcrição dos trechos com relação à nulidade de citação, certo? Vamos lá? Olha só como fizeram aqui, tá, gente? Eu tampei os nomes e tudo para não expor nenhum advogado, certo? Então aqui ele traz, ó, breve síntese da matéria. Então aqui eu gosto de trazer esse tópico também, né? Breve, um resumo, mas assim, gente, 1 ou 2 parágrafos no máximo. Quando a gente fala breve, é breve realmente. Pré-questionamento, na minha visão, não precisa ficar transcrevendo súmula, certo? Ele traz aqui, mostra que teve embargos de declaração. Ok. Traz aqui, ó, sobre os dispositivos principais, tá? Fala da jurisprudência, aqui não seria necessário esse ponto, tá bom? Então, esse é os embargos de declaração que eles trouxeram, tá? Aqui eu estava falando da transcrição do próprio recurso de revista. Aqui é só os embargos de declaração mesmo.
não precisa fazer transcrição. Nos EDs, gente, aí no próprio ED, você só vai trazer breve síntese se realmente for uma situação muito complicada. Deixa isso somente para o recurso de revista, tá bom? Olha só aqui a necessidade. Veja que ele traz, olha, importante trazer uma discussão sobre esses artigos. Mas cadê a discussão? Esse foram os embargos de declaração. Olha como falta. Como falta eu pedir um pronunciamento mesmo. Aqui deu para ver que foram os embargos de declaração por fazer. Esses embargos de declaração não te ajudam em nada para pré-questionar, não ajudam em nada para NPJ, tá bom? Então, nesse sentido, o pré-questionamento foi prejudicado. EDs ruins, RR prejudicado. Olha como é importante aqui toda a aula que a gente teve no nosso workshop. Se você faz um bom EDs, você já ajuda muito o seu recurso de revista. Certo? Agora sim, vamos para o RR. Pulei etapas, mas está tudo certo aqui. Agora sim, vamos para o nosso recurso de revista. Só quero recapitular aqui com vocês. Ainda nos embargos de declaração. Nos embargos de declaração, quero que vocês lembrem de perguntar. Nos embargos de declaração, quero que vocês lembrem de mostrar ali omissão, ou contradição, ou obscuridade. E eu quero que vocês lembrem do porquê. Vou deixar até assim. O motivo, ele é muito importante, certo? Os EDs, eles têm sim a finalidade para pré-questionamento. Perfeito. Aí a gente vai para o nosso recurso de revista. Apontamentos do recurso de revista. Então, com relação à negativa de prestação jurisdicional, não foi alegada, mas era necessário. E por que era necessário? Eu já trago aqui a explicação para vocês. A gente tem na nossa tese principal, nesse recurso de revista aqui, pessoal do Instagram, vem para o Zoom, que no Zoom que nós estamos com o modelo, tá? Então, a gente tem aqui diversos pontos em que há necessidade, sim, de fatos e provas. Só que esses fatos e provas não estavam consignados no acórdão recorrido. Então, era indispensável a oposição dos EDs, esses EDs, para pedir uma manifestação, para viabilizar o meu recurso de revista. E aí, com isso, se eu tenho o TRT continuando omisso, eu vou suscitar a NPJ. E aqui, como eu tinha diversos pontos com relação a fatos e provas, eu tenho o óbice da súmula 126 do TST. Eu não posso ter o revolvimento de fatos e provas. Com isso, se eu tenho uma omissão de algo que eu suscitei nos meus EDs, aí eu vou precisar do quê? Eu vou precisar da negativa, Aninha, da negativa de prestação jurisdicional. Só que para eu suscitar a negativa de prestação jurisdicional, os meus EDs precisam estar bem aparelhados e eu preciso na NPJ, e aí nesse caso aqui, gente, ó, eu tenho a súmula 459 que eu expliquei para vocês do TST. Então ela me traz, eu preciso suscitar, tem um artigo específico 832 da CLT, do CPC e da Constituição Federal. Como eu estou tratando de recurso de revista na execução, nesse caso aqui, a NPJ seria apenas com o artigo da Constituição Federal, que é o artigo 93, inciso 9 da CF. Só que para isso, os meus EDs, eles precisam ser bem aparelhados e na tese de NPJ eu vou mostrar que teve uma omissão e por que que eu preciso sanar essa omissão. Nesse caso aqui, os EDs não estavam bem feitos e eu não tive essa tese no recurso de revista. Sem essa tese, então, tudo que envolve fatos e provas, já que eu não estava consignado no acórdão, já era. E posso falar para vocês, olha só, a seriedade de você ter técnica para elaborar o seu recurso de revista. Nesse caso aqui, gente, tinha uma tese que ele até tinha razão, mas de fato eu precisaria do pré-questionamento de um fato específico que não estava no acórdão. Então, aqui, os EDs prejudicaram o RR e, de verdade, prejudicaram o cliente. E o cliente até tinha razão. Então, olha a importância de você ter técnica no seu recurso de revista. Você pode prejudicar o seu cliente por falta de técnica no recurso de revista.
Ah, outra coisa, mostrei aqui para vocês que eu estou trazendo um parecer para vocês. É outro serviço, tá? Então, no portfólio, no ecossistema de serviço de vocês, vocês podem acrescentar, sabendo fazer o RR. Parecer de viabilidade, eu vou mostrar cada vez mais isso no curso de RR. E aí, parecer de viabilidade só dá para ensinar vocês quem faz parecer, tá? Parecer de viabilidade, você pode fazer os embargos de declaração, o recurso de revista, o agravo de instrumento em recurso de revista. Só com conhecimento de recurso de revista, tá? Olha como aumenta aqui os seus serviços. Hoje, um parecer você pode cobrar de 1.500 até R$ 3.000. É a média, tá? Claro que tem casos que você consegue cobrar mais. Ontem eu mandei uma proposta de R$ 5.000 de um parecer de viabilidade. Mas entreguei hoje um parecer de viabilidade que eu cobrei R$ 2.000, tá? Embargo de declaração, já falei para vocês, RR e a IRR. Ou seja, o valor do curso de recurso de revista, ele tá ridículo, tá? Com todos os produtos que vocês podem ter. E tem mais. Aqui você pode atuar para o seu cliente final. Então, até os casos que vocês já têm, vocês conseguem melhorar esses casos, aumentar as chances desses casos, e você pode atuar também para outros advogados. A gente tem muito advogado que não sabe elaborar recurso. Inclusive, existe um dado, estima-se que aproximadamente 80% dos processos que estão no TST são protocolizados, o recurso e ficam lá. A gente percebe muito isso nas próprias sessões de julgamentos. Às vezes a gente tem 100, 200 processos na pauta, 300 processos na pauta e não tem nem 30 advogados. Olha como os advogados não sabem nem acompanhar no TST. E é por não saber mesmo, gente. Então, abre um leque de oportunidade para vocês atuarem. Se não sabem atuar no TST, provavelmente não sabem elaborar de maneira técnica, de maneira estratégica, o recurso de revista. Aumenta a sua possibilidade de atuação. Eu quero que vocês tenham essas estratégias, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no pré-questionamento. Trecho transcrito insuficiente. Tássia, como que eu escolho o trecho? É importante que o seu trecho tenha a fundamentação, seu trecho tenha os motivos, seu trecho tenha fatos e provas e seu trecho tenha o dispositivo. Se você tiver esse grupinho aqui, você consegue mostrar o pré-questionamento. Então, os fundamentos, o motivo, fatos e provas e o dispositivo, tá bom? Você precisa ter isso para mostrar o pré-questionamento. Então, nesse caso, eu não tinha premissas fáticas, eu não tinha premissas jurídicas. Então, eu não tinha como saber a conclusão. Se eu não tenho como saber a conclusão e no que o TRT se baseou, eu tenho um pré-questionamento incompleto, tá? Então, a parte em destaque deveria ter sido incluída em transcrição e, consequentemente, sido impugnada pelo recorrente, tá? Outro ponto aqui importante. A NPJ, ela foi prejudicada por conta dos EDs. Inclusive, importante lembrar que para suscitar NPJ é essencial transcrição, tá bom? Aqui é transcrição. Ah, nesse caso, gente, como era execução, era agravo de petição, tá? Tá errado aqui, mas é agravo de petição. Então, nesse caso, eu sempre falo para vocês, na NPJ, a gente vai transcrever. Trouxe como estratégia isso além da legislação. Trecho do RO, trecho do acórdão em RO, trecho dos EDs e trecho do acórdão em EDs. Só que como a gente está na execução, o recurso não é RO. Então, vai ser o trecho do agravo de petição, trecho do acórdão em agravo de petição, trecho dos embargos de declaração, trecho do acórdão dos embargos de declaração, certo? Porque a gente está na execução. Então, eu estou falando de agravo de petição e não do RO. Certinho? Por isso que é sempre bom vocês saberem até as siglas quando a gente tem agravo de petição, agravo de instrumento em recurso de revista, e eu já vi, já precisamos até fazer agravo de instrumento no agravo de petição, tá? Então, cuidado aí com os verbos. E o AG, agravo interno. São vários agravos que a gente tem. Cuidado com falar só agravo para vocês não se confundirem, tá bom? Então, eu preciso dessa transcrição. Nesse caso, a NPJ foi prejudicada por conta dos embargos de declaração. Então, olha só, mais uma vez, os seus embargos de declaração, eles podem prejudicar o seu recurso de revista. Isso acontece muito, e aí você prejudica tanto a tese de NPJ
como também o pré-questionamento. Se você prejudica o pré-questionamento, você prejudica todo o seu recurso de revista. Aí, gente, senador, nadou, nadou e morreu na praia. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Por isso a importância de vocês aprenderem recurso de revista, tá bom? Bom, súmula 126. Aqui acontece muito. Quero que vocês aprendam cada vez mais a trabalhar com essa súmula, tá? Na tese do RR foram mencionados diversos fatos, provas, documentos, inclusive print de anexo de imagem. Não se encontram consignados no acórdão recorrido. Se não está consignado no acórdão recorrido, gente, vou colocar aqui, ó, com todo o carinho do mundo, já era. Porque aí eu tenho o óbice da súmula 126. Lembrando, a súmula 126, eu não posso ter o revolvimento de fatos e provas, mas eu poderia ter o reenquadramento disso, tá? Inclusive o fato de não terem sido apontados, de não terem sido esses pontos abordados em embargos de declaração, prejudicou a possibilidade de rediscutir, tá bom? Lá na NPJ, como eu já expliquei para vocês. Então, muitas vezes, eu quero que vocês tenham essa estratégia. Muitas vezes, no seu recurso de revista, principalmente quando a gente está tratando de fatos e provas, eu tenho a súmula 126 e o que vai me salvar é a NPJ, porque faz voltar, tá? Às vezes a gente vai colocar tanto na NPJ por precaução e na tese principal também. E aí na tese principal, às vezes o TST entende que, ok, não é um revolvimento, é apenas um reenquadramento, ele consegue fazer, está superada. A gente teve muito isso com relação à tese da insalubridade das camareiras, tá bom? Artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 2º da CLT. Olha só. Apesar de ter sido indicado como violado o artigo 5º em seu caput, o inciso 22 e o inciso 23 da Constituição Federal, não foi apontada de forma explícita a violação e nem indicado seu motivo. Então, veja, gente, olha só, não é apenas eu citar, pessoal do Instagram, coloca Zoom para vocês virem aqui para o Zoom e terem acesso ao material. Não é só eu ter lá no dispositivo, falar, ai, violou o artigo 5º, o caput, o inciso também, 22. Não é só isso, eu tenho que mostrar, olha, violou esse artigo por tal motivo, de tal forma. Então, olha, eu estou impugnando o acórdão, porque naquele ponto aí você transcreve, violou o artigo 5º por conta disso, disso e disso. E você vai explicar. Isso é muito importante que vocês lembrem. Senão, vocês não estão apontando de forma explícita a violação. Não estão fundamentando. Por isso que a gente fala do cotejo, que é muito importante. Tanto o cotejo, quando eu estou tratando lá da divergência jurisprudencial, como também o cotejo quando eu estou mostrando aqui a violação do acórdão. Então, é muito importante vocês terem esse cuidado, tá bom? Ainda no inciso 3º, tá? Olha só. Reenquadramento dos fatos requeridos nos EDs com pedido de pré-questionamento após o RO, turma não acolhe EDs. Cabe NPJ no RR? Então, vamos lá. Reenquadramento dos fatos requeridos em EDs com pedido de pré-questionamento. Após o acórdão do RO, turma não acolhe EDs. Então, vamos lá. Normalmente, Daniel, o que que a gente tem? A gente está lá no TRT, certo? E aí eu opus os embargos de declaração. Nos embargos de declaração, a minha finalidade é o pré-questionamento, nós sabemos. Mas eu sou obrigada a mostrar nos meus embargos de declaração omissão, contrariedade ou obscuridade. Perfeito. Opus e, de fato, tá? Se eu tenho diversas questões fáticas. O que que a súmula 297, inciso 3º, ela fala? Olha, se você opuser embargos de declaração, mesmo assim o TRT mantém a omissão, está pré-questionado. Mas o inciso 3º, ele é muito claro, ele fala, está pré-questionado as questões jurídicas. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter duas estratégias nos seus EDs. A primeira estratégia é tentar transformar a tese fática numa tese jurídica, por isso que a gente fala de fazer perguntas. A segunda estratégia é você vai trazer, sim, uma necessidade de pronunciamento, de manifestação com relação aos fatos. Você não vai conseguir enquadrar no inciso 3º da súmula, mas
você vai trazer a NPJ e vai mostrar que era imprescindível que o TRT se manifestasse sobre aqueles fatos e aquelas provas. E aí, o porquê que era imprescindível, por que mudaria o entendimento, por que mudaria a conclusão. E aí, você vai ter que explicar isso para mostrar que tem uma nulidade que prejudicou a parte, que prejudicou o recorrente. Tá bom, Daniel? Qualquer coisa, se você não entendeu, me fala, tá? Então, eu preciso trazer isso. Certo, obrigada. Então vamos lá. Olha o que traz o artigo 896, parágrafo 1º A, inciso 3º, tá bom? Não foram impugnados os fundamentos do acórdão regional. Fundamentos do acórdão regional. A tese do recurso de revista tão somente apresenta argumentos recursais, mas sem impugnar os fundamentos. E aí, gente, aqui eu quero trazer com muito carinho para vocês. O que que acontece? Muitas vezes há um erro do recurso de revista. Por quê? Porque eu apenas mostro meu inconformismo. Então, veja, não adianta você trazer só que você está inconformado. Ah, eu estou inconformado, a decisão foi contra mim. Tá, você tem que mostrar que o acórdão errou. Vou explicar assim que vai ficar prático para vocês. E aí, como que eu mostro que o acórdão errou? Que ele violou os artigos. Então, quais dispositivos ele violou? Certo, ele violou e por que ele violou? Como ele violou? Por isso que eu falei para vocês que é muito importante no recurso de revista a gente trazer impugna-se o fundamento tal, e você faz a transcrição do acórdão, porque viola o artigo tal, 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 e viola por quê? Por tal motivo. Não é só trazer, ai, não concordo, foi uma injustiça. Olha, aqui aplica-se o artigo tal. Aplica-se por quê? Ah, o acórdão violou. Violou por quê? Isso daqui do impugna-se, gente. Muita gente erra. Você tem que trazer. Impugna-se o fundamento. Impugna-se o fundamento. E por que que você está impugnando? Por que que está errado? Isso faz toda a diferença. Antes de acabar, eu vou trazer aqui um recurso de revista para vocês. Tá? Pessoal do Instagram, comenta Zoom, tá? Vai ter mais modelo de recurso de revista aqui para vocês mostrar como que eu faço essa impugnação. Isso é muito importante que vocês façam, gente. Muito importante. Certo? Olha só como foi feito aqui. Então, eles trouxeram mérito. A tese era de alienação e ausência e fraude à execução. Aí eles falam: olha, os desembargadores optam pela conservação da sentença no tocante à penhora do bem imóvel recorrente, determinando que o ato tornou ineficaz. Ok. Aí eles trazem: é o trecho que representa a controvérsia. Vejam só. Eu sei que não dá para vocês verem exatamente o que eles trouxeram na transcrição, mas é muito importante que vocês olhem aqui. Não tem nenhum destaque. Simplesmente jogaram a transcrição do tópico todo sem nenhum destaque. Então, você precisa fazer ó. Ah, eu vou sublinhar. Ah, eu vou então negritar. E aí, cuidado com cores. Deixa sublinhado ou só em negrito. Eu sei que a gente gosta ali de grifar, né? Cadê? Grifar de amarelo. Mas a gente tem um grande problema que às vezes esse amarelo não vai para o TST. Está tendo alguns erros em alguns protocolos, então tenham cuidado com isso, tá bom? É muito importante que vocês tenham esse cuidado. Aí olha aqui, violação de artigo do Código Civil no RR da execução. Só negrito vai facilitar muito na hora de transcrever, muito, né, Cami? Isso facilita demais. Aí olha só, gente, prestem muita atenção nisso. Quando eu estou na execução, eu preciso trazer violação direta e expressa à Constituição Federal. Tássia, mas eu quero trazer também ao Código Civil. Eu sei que a gente tem diversos pontos que a gente traz o Código Civil, que a gente traz legislação infraconstitucional, mas você vai fazer isso numa tese separada e como argumentação.
Por que você vai? Eu tenho até um recurso de revista, né, Cami? É uma tese que a gente faz muito de sócio retirante, em que a gente tem a questão do Código Civil, mas a gente traz a tese baseada na Constituição Federal e depois a gente traz como reforço de argumentação o Código Civil, numa tese separada. Para quê? Para que eu consiga demonstrar que a minha tese ela se sustenta na Constituição Federal e que a legislação infraconstitucional é apenas para fins de recurso e argumentação. A Cami até colocou aqui. Para fins de reforço de argumentação, a gente coloca exatamente assim. Então, aqui, veja, não poderia ter isso, tá? Então, ó, fala dos direitos, ele até tem razão aqui, mas ele está na execução. Com cuidado com isso, tá? Outro ponto importante, gente. Os ministros, os desembargadores, eles sabem o que está no artigo, eles podem abrir e ver o artigo. Então, vocês não precisam ficar transcrevendo, tá? Só se você estiver falando de um artigo que não se usa. Nossa, é algo inovador, ou é um artigo novo, gente. Nossa, da mês passado esse artigo, é algo totalmente inédito, ou é uma tese que não se usa. Agora, teses padrões não precisam ficar transcrevendo, tá bom, gente? No mais, a legislação determina que para se opere, veja. Não traz. E quando traz, a violação à Constituição Federal foi totalmente genérica, sem qualquer pré-questionamento. Assim era a tese do recurso de revista. Do desrespeito à Constituição Federal. Desrespeitou o quê? Sempre falo. Qual o nome da tese? É importante colocar. Vejam que aqui ele colocou a tese, mas também, ó. Tá, tem o nome da tese, mas quais são os dispositivos? Você já deixa aqui, certo? No tópico principal. Isso faz toda a diferença. Inicialmente, traz que o acórdão viola os outros diplomas da norma constitucional. Vejam como ele traz de maneira ali. Ah, olha, violou, ele traz o Código Civil como principal e depois ele fala: olha, e também violou a Constituição, tá? Sendo que tinha que ser ao contrário. É como se ele tivesse aqui, olha, para reforço de argumentação, ele também viola a Constituição Federal. Sendo que a Constituição Federal é a base do RR na execução. Então, tenham esse cuidado, tá bom? Aí, olha só como ele traz. Isso porque ele traz o artigo 5º, mais uma vez, gente, não precisa, não trouxe o pré-questionamento aqui, a transcrição que era necessária, até porque realmente não tinha aqui, a gente viu nos ADs, né? Mas tudo bem. E aí, ó, percebe-se que a alienação encontra totalmente amparada na redação, tal, logo há de se conhecer violação à norma. E aí? Cadê? Por que que foi violada? Cadê? Onde que o acórdão errou? Cadê a impugnação ao acórdão? Esse foi o recurso de revista. De um imóvel, gente, de verdade. Aqui a gente está tratando de um imóvel de valor exorbitante. Que eu acho que ele tinha razão. E que a técnica acabou com o direito do cliente. Então, olha só a importância de vocês terem técnica. Essa técnica vai fazer toda a diferença, é muito importante. Eu sei que eu tô batendo muito na tecla, eu sei que eu sou chata às vezes, mas é isso. Vocês aprenderem a fazer recurso de revista, muda o jogo. Você aprender a fazer recurso de revista torna a concorrência irrelevante. É isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Então, técnica é essencial. O agravante, nesse caso, até tinha direito, tá? Agravante, porque a gente está vindo de um agravo de petição, mas a forma prevalece. Errou a técnica, prejudicou o cliente. Quando a gente fala de recurso de revista, a técnica está acima. A técnica está acima do direito. Então, eu quero que vocês tenham esse cuidado. Vou tirar o meu compartilhamento de tela aqui rapidinho e vou compartilhar um outro RR com vocês. Rápido, tá bom? Não sei se vocês ainda querem ver RR, me falem aqui. Se tem alguma dúvida, já pode perguntar. Lembrando, para quem está no curso de recurso de revista, a gente vai ter muitas correções ao vivo com vocês. Eu vou trazer para vocês alguns casos, inclusive a gente vai ter sorteio de correção ao vivo. Ó, Camila, pare de entregar tudo, senhora. Inclusive, a gente vai ter correção em grupo. Então, eu vou trazer numa aula ao vivo a correção de algum recurso de vocês, tá bom? Ó, o Daniel falou, queremos inclusive os nossos RRs. É, tem bônus, tem várias coisas. Estejam no curso de recurso de revista. E mais do que isso, gente, quero lembrar vocês que o curso de recurso de revista, ele
o meu curso, né? Ele é ministrado por uma advogada. Então, eu posso ensinar vocês a venderem recurso de revista, eu posso ensinar vocês estratégias do tribunal, que só quem faz recurso de revista atua com isso, tá toda semana no tribunal consegue fazer. Então, eu quero trazer essa prática para vocês. Isso vai ser muito importante, eu sei que isso vai mudar o jogo de vocês, o jogo da advocacia de vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Outro material não deu para compartilhar, mas eu quero compartilhar esse aqui que tem a parte principal para trazer para vocês, tá? Vou compartilhar já já. Eu vou mostrar para vocês essa forma de impugnar, que eu sei que muita gente não sabe. Para quem está no curso de recurso de revista, vocês vão ver muito isso, não se preocupem, tá? Vocês vão saber isso de cor e salteado. Inclusive com a atualização dos precedentes. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Para quem está entrando no curso de recurso de revista, já assista o módulo de nivelamento. Semana que vem a nossa aula de boas-vindas já está incrível, material incrível. Se preparem, muito prático para vocês e já ajudando vocês, tanto com relação à técnica, como também com relação à estratégia, tá? Porque não adianta também ter técnica e não ter o cliente, né, gente? Oi, estão compartilhando? Estão vendo a minha tela? Vou mostrar para vocês aqui a estrutura de um recurso de revista. Me informem aí se vocês estão conseguindo ver. Certo. Bom, então vamos lá, pessoal. Pessoal do Instagram, vem para cá porque a gente está com mais conteúdo e agora eu vou mostrar a estrutura de um recurso de revista para vocês. Olha só, o que que é muito importante aqui, tá? Primeiro, pressupostos extrínsecos, pressupostos intrínsecos, certo? Aí a gente traz o pré-questionamento só para ficar fácil para vocês, caso alguém não saiba. Pressupostos extrínsecos normalmente é o que eu tenho para todo recurso. Então, preparo, tempestividade, representação. Pressupostos intrínsecos é do próprio recurso, então, cabimento. Só para ficar mais claro para vocês, tá bom? Depois a gente vem para o pré-questionamento, e como eu falei para vocês, 2 parágrafos no máximo é o suficiente. A gente abre um tópico da transcendência, então, demonstrar a transcendência por um dos requisitos. Quem está no curso de recurso de revista já tem no módulo de nivelamento uma aula curta só de transcendência e já tem um modelo do tópico para vocês, tá bom? Já deixei lá para vocês. Depois a gente vem para a preliminar e a gente traz a NPJ, tá bom? Mais uma vez lembrando, lá no nosso curso de recurso de revista, módulo de nivelamento, já tem um vídeo, uma aula curta de nulidade de prestação jurisdicional com um modelo para vocês, tá bom? Olha só que tem nome da tese, o que que foi violado, aí a gente traz a tese. Depois a gente vem para o mérito, e em cada tese do mérito, a gente vai trazer o nome da tese, o que que ela violou. Isso é muito importante. Por exemplo, aqui, ó. Toda violação a gente traz. Então, a forma de você colocar o tópico lá, o título da tese, é assim. Isso é muito importante, tá bom? E aí a gente vem para indenização por danos materiais, essa tese aqui, em que a gente está falando de divergência também e do tema repetitivo do TST, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Não se preocupem, no curso vocês vão saber fazer isso, gente, desenhado. Isso vai ficar muito claro para vocês, tá bom? Então vamos lá. E se você não sabe fazer, você está perdendo a chance, você está prejudicando seu cliente, você está se prejudicando. Olha só, primeira coisa, eu aviso que eu vou fazer a transcrição. Lembra que eu falei para vocês, ó? Atendendo o dispositivo no artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1º da da Consolidação das Leis do Trabalho, a reclamada indica os trechos do pré-questionamento, e aí eu trago a transcrição. Olha, para sanar as omissões, opôs embargo de declaração, e aí eu trago a transcrição, porque aqui eu tenho o quê? Premissa jurídica. Então, eu consigo enquadrar no meu inciso terceiro, tá? Aí, ó, apesar das questões suscitadas nos EDs, quedou-se inerte, aduzindo prestação jurisdicional incompleta, tanto que a gente traz a NPJ e traz aqui a transcrição também de que ponto faltou a prestação jurisdicional, para mostrar bem o meu pré-questionamento. E aí eu venho, olha, o acórdão viola o artigo tal, olha como tá claro, por quê? E aí eu explico por quê.
Depois eu trago. Olha, nesse sentido, insta salientar a tese. Olha só, isso daqui que são as atualizações do precedente. Não é só saber que tem o precedente, gente. Tem que saber como trabalhar com o precedente. E aí a gente traz aqui a transcrição do precedente, eu falo, a partir da sua definição, a tese possui aplicabilidade imediata, a concausa deve ser elevada nesse sentido, consignar, violação, e aí eu trago na referência legislativa. Tem gente trazendo o tema e se esquecendo que a sua tese tem que ter a mesma referência legislativa do tema. Cuidado com isso, tá bom? E aí, ó, eu gosto de trazer o print justamente para mostrar a referência legislativa. E a sua tese do RR tem que ter isso. E aí, vamos lá, a gente traz, ó, a ocorrência de divergência. Eu vou mostrar para vocês como demonstrar a divergência. Vamos lá? Conjugado da SDI, por isso que é do TST, tá tudo certo. Trago qual o número do processo, tá? Trouxe a ementa, tá? Fiz a transcrição da ementa. Coloco o link, não é link do Jus Brasil, Jus Brasil não pode ser, porque ele não é repositório oficial. Trouxe o próprio link do próprio TST, tá bom? E o código de autenticidade. Aí eu faço o cotejo analítico de teses, tá? Sempre lembrando, conforme a súmula 296. E aí eu vou fazer o cotejo. Cotejo analítico de teses não é de ementas. Então não é para você só transcrever uma ementa e a outra ementa e pronto. Não, aí eu falo, olha, o acórdão recorrido traz isso, o acórdão paradigma isso. E aí você vai fazendo, às vezes esse quadro fica até grande, porque você traz, olha, os fatos aqui eram esses, aqui também eram esses, aqui aconteceu isso, aqui isso, mas aqui ele consignou isso, aqui ele consignou isso. Só que ele concluiu aqui dessa forma e aqui dessa forma. E aí, qual tá certo? Aí eu falo, atendimento da súmula 337, então eu faço o cotejo de teses, ó, a tese do acórdão recorrido é essa, a tese do acórdão paradigma é essa. Aí eu falo, e aí, TST, qual que vai prevalecer? E aí, claro que eu vou suscitar que prevaleça do acórdão paradigma. Conforme demonstrado, entendimentos, prejuízos, aí eu trago. Aí vem como impugnar. Gente, isso daqui quase ninguém sabe. Tem que ter tópico assim, gente. Vamos lá. Impugna-se o fundamento de que, e aí você vai transcrever esse fundamento. Por quê? Você vai explicar, porque o acordo entendeu dessa forma. E isso viola o quê? O artigo. Então, acórdão viola os artigos tais, tais e tais. É assim que você mostra que impugnou, não é só mostrando que você está inconformado. Isso daqui tem que ter para todos os fundamentos do acórdão. Se você souber isso daqui direito, já aumenta as chances e muito do seu recurso de revista subir direto. É isso. Não sei se vocês já fizeram recurso de revista assim, mas é assim que faz, tá? Em decorrência da violação e da divergência, requer o provimento do recurso de revista. É isso. Tá? Trouxe até aqui, ó. Muito importante que vocês olhem no tema do recurso de revista repetitivo, quando você vai trazer um tema do TST, qual é a referência, tá? É muito importante que você traga essa referência. E aí a gente já tem até julgados que estão trazendo o tema. Certo? Dúvidas? Quais as dúvidas? Quero tirar. Estou esperando. Eu vi que durante a aula teve gente que entrou no nosso curso de recurso de revista. Estou esperando vocês no nosso curso. Para quem está no Instagram também, estou esperando vocês no nosso curso de recurso de revista. Eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de águas para vocês. E eu quero cada vez mais trazer para vocês experiência prática, tá? Eu quero cada vez mais trazer para vocês o que eu faço diariamente, tanto com clientes, como que eu consigo clientes, como é que eu tenho meu modelo de negócios. Então, é um curso totalmente completo em que eu vou te ensinar técnica e estratégia. Gente, é um curso realmente para você que é advogado, que quer advogar nessa área. Eu vou te ensinar não só técnica, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com essa técnica. Eu vou te ensinar como fazer sustentação oral, que é só advogado que faz. Eu vou te ensinar como elaborar memoriais. Eu quero te ensinar isso. E eu vou te ensinar o que eu aprendi com os ministros, porque eu fui estagiária de 5 ministros aposentados. Então, estou te trazendo o melhor dos mundos. Você pode ganhar dinheiro com recursos, você pode ter o seu modelo de negócios.
Para quem é mãe, principalmente, eu vi muita gente falando: sou mãe, adorei o seu modelo de negócios. É graças a essa atuação com o recurso de revista que eu consigo fazer isso. Então, estou esperando vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tem o nosso grupo para tirar dúvidas de recurso de revista, do curso de recurso de revista. Então, podem lá no grupo do nosso workshop, eu tiro dúvida de vocês. Eu estou lá. Para quem já está no nosso curso, eu vi que já teve gente que mandou dúvida. Eu já estou respondendo vocês. Contem com a gente. O grupo de WhatsApp do curso de RR vai ser aberto na semana que vem. A gente está só esperando para receber todos os alunos, tá bom? Se preparem, que vai ser um conhecimento totalmente prático, totalmente estratégico. Se preparem, porque vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Combinado? Tchau, tchau, pessoal. Contem comigo. Foi uma honra ter vocês aqui essa manhã.